bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos seus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 La la la, la 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 la, 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 la la la, la 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 la. Eu sei que muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Deixa queimar, deixa queimar. 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 La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso culto de celebração. Nesse momento, eu, Caleb, irei te dar os avisos dessa semana. Segunda, quarta e sexta,
nós temos o Palavrinha. Vídeos bem curtos, mas falando sobre a palavra de Deus. Então não perca, segunda, quarta e sexta, aqui com o nosso pastor João Carlos. Também, segunda, quarta e sexta, nós temos as nossas lives de oração. Nós estamos intercedendo pela nossa cidade, pelo nosso país, para que essa onda roxa ela se retroceda. Então você pode fazer parte dessa live através do nosso Instagram. Segunda, quarta e sexta, às 19 horas, lá no nosso Instagram, em G Batista Goianiense. Sábado, nós temos o culto de jovens. Você não pode ficar de fora. Nós vamos soltar um trailer aí, que é da nossa nova série, a série Identidade. Olha aí como que está ficando. Que beleza, né? Nossos cultos começam às 19 horas aos sábados. Você não pode ficar de fora. Estamos com o relógio de oração, onde estamos intercedendo e orando 24 horas por dia pela nossa nação, pela nossa cidade. A cada 1 hora, alguém vai se voluntariar a orar e a ler um texto bíblico. Se você quer fazer parte, se você quer orar e interceder, basta você enviar uma mensagem para o número 991067599 e pedir um horário. Muito obrigado você que está aqui nos acompanhando, seja muito bem-vindo e agora vamos para a mensagem. Graça e paz, que bom que nós estamos aqui, é uma alegria que nós estamos aqui mais uma vez para celebrarmos ao Senhor e que você possa abrir o seu coração, que você possa se rasgar diante de Deus para receber do Espírito Santo na sua vida, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo no dia de hoje. Que Deus esteja abençoando sua vida, sua casa, guardando, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Eu queria deixar para você um texto da palavra de Deus que se encontra em Apocalipse, capítulo 21. Eu quero ler alguns versículos com você para nós pensarmos nesse dia. E eu quero extrair aqui alguns princípios da palavra de Deus. Eu quero deixar para você aqui pelo menos 6 princípios da palavra do Senhor, coisas que nós extraímos aqui do texto, princípios bíblicos e espirituais para as nossas vidas. Apocalipse, vamos ler? Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.
E o que eu quero pensar com você hoje? O que podemos esperar do fim? O que podemos esperar do fim? O texto ele nos fala de uma visão de João. E o que João viu? Fala de uma visão que ele está tendo e o que ele vê? O que João viu? João viu algo novo da parte de Deus. E por que João viu? Por que João recebeu a revelação? Quem era João historicamente? Quem era João? Por que ele está recebendo essa visão, essa revelação da parte de Deus? João, ele era um dos 3 mais próximos de Jesus. Jesus, ele tinha mais de 500 discípulos. Quando ele ressuscita, ele aparece a mais de 500 discípulos. Dos 500, Jesus tinha 70 que ele enviou de 2 a 2, eram mais próximos. Dos 70 ele tinha 12, os 12 escolhidos, os 12 apóstolos. Dos 12 ele tinha 3 chegados, Pedro, Tiago e João. E dos 3 ele tinha um que era mais próximo, que era exatamente o apóstolo João. João historicamente não foi martirizado. Todos os discípulos foram martirizados, menos João. Ele não é martirizado como os outros, apesar de ter sido jogado num caldeirão quente, de azeite, mas não morreu. Mas todos morrem martirizados. João não. João viveu mais ou menos, aproximadamente uns 90 anos. João era filho de Zebedeu, João era irmão de Tiago e João era casado com Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, além da amizade profunda que ele tinha com Jesus, João ele tinha laços de sangue da humanidade de Maria. João foi o melhor amigo de Jesus. João foi íntimo. João ele foi chegado. É como a Bíblia diz, João era um amigo mais chegado que um irmão. E nós já ensinamos aqui, Deus ele não tem filhos prediletos, mas Deus ele tem filhos íntimos. E João era íntimo. João era íntimo de Jesus. João era chegado de Jesus. João ele era próximo de Jesus. E Deus, ele revela os seus segredos para quem o ama. Deus, ele revela os seus segredos para quem o busca pelas madrugadas. E João, então, recebe de Deus as revelações dos últimos acontecimentos. Deus, ele dá o livro de Apocalipse para João, ele traz a revelação para João, e João recebe de Deus a revelação das últimas coisas. João, ele recebe de Deus a revelação dos últimos fatos. João, ele recebe de Deus a revelação dos últimos acontecimentos. João, ele recebe de Deus as revelações do fim, das últimas coisas. João recebe as revelações do fim ou ele recebe as revelações de um novo começo? E é sobre isso que eu gostaria de pensar com você aqui no dia de hoje. O que podemos esperar do fim? O que a igreja pode esperar do fim? O que eu posso esperar do fim? O que você pode esperar do fim? E eu quero deixar para você aqui 6 princípios espirituais. 6 princípios que
eu destaco aqui, eu absorvo aqui, eu extraio aqui do texto 6 princípios que eu queria compartilhar com você no dia de hoje e que possa servir para o seu crescimento, para a sua edificação, em nome de Jesus. O primeiro deles está no versículo de número 4 de Apocalipse 21, 4. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que podemos esperar do fim? Primeiro princípio, uma nova ordem. O que eu posso esperar do fim? Uma nova ordem. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que o texto nos revela? O que o texto está me revelando? Qual é a revelação que João ele recebe da parte de Deus? É final da velha ordem e é começo de uma nova ordem. Vou repetir para você: é final, é fim da velha ordem e o começo de uma nova ordem. O livro de Apocalipse, ele contém os capítulos finais dessa velha ordem. O livro de Apocalipse, ele tem os capítulos finais desta velha era. E o que é a velha ordem? O que é a velha era? É uma ordem, a velha ordem é uma ordem marcada pelo pecado. Ela traz consigo algumas marcas. A velha ordem, a velha era, ela é marcada pelo pecado. Olha a nossa situação, olha o nosso contexto. E a coisa está só proliferando. E a Bíblia ainda vai mais longe, Mateus 24 vai dizer 12, por se multiplicar o pecado, a iniquidade. Não vai ter amor, o amor de muitos esfriará, a apostasia vai vir. Então essa velha ordem, essa velha era, ela é marcada pelo pecado. Essa velha ordem, ela é marcada pela dor. Ela é marcada pelo sofrimento. Ela é marcada pelo medo. Olha como é que nós estamos. Olha esse momento que a gente está vivendo de pandemia. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão em pânico, as pessoas estão cheias de medo. Por quê? Porque essa velha ordem é marcada por pecado, é marcada por dor, é marcada por sofrimento, é marcada por medo, é marcada por incerteza. Ai, como é que vai ser? Como é que vai ficar? Como é que vai ser a situação? Essa velha ordem é marcada pelo homem sendo lobo do próprio homem. E o que João vê? O que Deus ele mostra para João? Uma nova ordem. Você está entendendo? Que o Espírito Santo possa trazer luz à sua vida, entendimento, revelação de verdades espirituais e discernimento espiritual. E o Espírito por trás da letra sobre a sua vida no dia de hoje. O que João vê? Uma nova ordem. E se nós pegarmos o mesmo João, no evangelho dele, no capítulo 13, João ele vai relatar uma experiência de Jesus lavando os pés dos discípulos. Então Jesus ele tira as suas vestes, cinge
o seu lombo com uma toalha, pega uma bacia, derrama água e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E Jesus lavou os pés de Judas, porque todos estavam ali, os 12 estavam ali. E Jesus então lava os pés de Judas. E quem foi Judas? Judas foi aquele que traiu Jesus. E Jesus sabia quem era o traidor. Judas foi aquele que traiu. Ei, é fácil você saber que uma pessoa não é de confiança, é traidora. E você lava pés de traidor. Jesus lava os pés de Judas, aquele que o traiu. Jesus lavou o pé de Tomé. E Tomé foi aquele que duvidou. Quando Jesus disse, eu só creio se eu ver. E se eu tocar nas chagas, nas feridas dele. Jesus lava o pé daquele que não ia crer, que era tomado de incredulidade. Jesus lava os pés de Pedro. E Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. Começou a seguir de longe, distante. E na hora do vamos ver, você é um deles, você é um dos discípulos. E o que Pedro faz? Não, eu não conheço. E Pedro tinha declarado, não, Jesus, se precisar eu morro com o Senhor. E Jesus falou com ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então João vê uma nova ordem. João relata também, João 13, o lava-pés. E João começa o João 14, terminou o lava-pés aqui, João vai começar o capítulo 14, Jesus virando e falando, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim também. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar lugar e eu voltarei. O que eu aprendo aqui? Você e eu crermos num Cristo que serve, que me serve, é muito fácil. A gente crê num Cristo que vai estar nos servindo, vai estar à nossa disposição, é muito fácil. Você crer num Cristo que perdoa, é muito fácil. Mas você crer num Cristo que morreu, que morreria, que iria ressuscitar e que vai voltar, esse é o grande problema de muitas pessoas. Então João relata isso no Evangelho, e o que João está vendo aqui? O que Deus está revelando para João? João, a antiga ordem vai passar. A antiga ordem vai cessar. E aquele que crer, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que crer, aquele que perseverar até o fim, vai herdar. E o que João relata que ele está vendo? Eu vi um novo céu e uma nova terra. E aqui nós temos algumas linhas de pensamento teológico. Eu vou destacar 2 com você, e outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, eu, João, não sou preso a teologia nem teologismo, e não sou de fulano, de Beltrano, sigo fulano, prego Beltrano, brigo por fulano, brigo por Beltrano, porque eu sou seguidor de teólogo fulano de tal. Não. Mas eu quero, dentro do contexto aqui, para que você entenda o que João está vendo, e você receba e entenda o que eu posso esperar do fim, eu quero destacar essas 2 linhas de pensamento teológico aqui. Primeiro é do nosso amigo, do nosso irmão Lutero.
E diante desse novo céu e nova terra, o que Lutero ele viu e ele pensou e ele entendeu? Para Deus fazer nova criação, ele precisa destruir a atual. Então, quando Lutero se deparou com essa visão de João, o entendimento de Lutero era de que, para Deus fazer uma nova criação, um novo céu e uma nova terra, para ele fazer uma nova criação, ele precisava destruir a atual criação. Porque na visão de Lutero, a criação não serve mais ao plano de Deus. Então essa criação não serve mais. Então Deus, para criar um novo céu e nova terra, ele precisa aniquilar, destruir, anular totalmente essa criação. E com essa linha de pensamento do nosso querido Lutero, entrou o pensamento do gnosticismo na igreja. Entrou a linha de pensamento gnóstico na igreja. E o que é gnosticismo, pensamento gnóstico, pastor? O senhor está falando umas coisas aí que eu não estou entendendo nada. Qual que era o pensamento gnóstico? Toda matéria é má. Toda matéria é má. E tudo que for imaterial é bom. Toda matéria é má e tudo que for imaterial é bom. Então, o novo que Deus vai fazer, olha a linha de pensamento de Lutero e do gnosticismo, o novo que Deus vai fazer é imaterial. Você está entendendo? Por quê? Toda matéria é ruim. Então, para Deus fazer uma nova criação, ele tem que destruir toda essa criação, porque essa criação não serve mais para o plano de Deus. Então Deus tem que aniquilar, porque toda matéria é má, e tudo que Deus for fazer, tudo que é imaterial é bom. O novo que Deus vai fazer é imaterial. E entrou na linha de pensamento da igreja, no raciocínio, no pensamento, no raciocínio da igreja, no ensino da igreja, na doutrina de igreja, entrou linha de pensamento gnóstico, filosófico. E aí vem-se a linha de pensamento que eu morri, eu vou para o céu. Por quê? Porque tudo que é material é ruim e o imaterial é bom. Então, eu morro, vou para o céu porque eu saio do material que é ruim, que tem que ser tudo destruído, e vou para um lugar invisível e imaterial e vou viver dessa forma. Olha a linha de pensamento gnóstico na igreja hoje, dias atuais. Olha para você entender. O que está na igreja, o que estiver acontecendo dentro da igreja é bom. Mas o que estiver acontecendo fora da igreja é ruim. Isso é pensamento gnóstico. Isso não é Bíblia. O que estiver acontecendo dentro da igreja é bom, mas o que acontece fora da igreja é mal, é do mal. E a gente não reconhece as coisas boas da criação, as coisas boas que existem fora da igreja. Jesus, muita gente se escandaliza com Jesus. Muitas igrejas excluiriam Jesus se ele fosse membro. Hoje, das nossas igrejas, muitas igrejas excluiriam o irmão Jesus do seu rol
de membros. Por quê? Porque Jesus, ele valorizava também o que estava fora. Valorizava o que estava fora. Escute o que eu vou te dizer da parte de Deus. Não é matéria. Vou repetir para você. O problema da criação não é a matéria. O problema dessa criação é o pecado. Então o problema da criação não é a matéria que é ruim. E o que a Bíblia diz? Quando Deus está criando lá no Gênesisinho lá, Deus lá está gerando, está criando, o que ele diz? É bom, é bom, é bom. E quando ele termina tudo, isso é muito bom. Então, o problema da criação não é a matéria. Está entendendo, irmão? Está entendendo, minha irmã? O problema dessa criação se chama pecado. Então, a primeira linha de pensamento teológico, diante da revelação, diante da visão do novo céu, da nova terra, que João está vendo aqui, o pensamento de Lutero, que deu margem para o pensamento gnóstico e entrou e nós herdamos tudo isso, e isso ainda está dentro da mentalidade da igreja, né? Para haver uma nova criação, toda essa criação precisa ser destruída. Matéria é ruim e o importante é o imaterial. Então eu morro, vou para o céu, escapo disso aqui, porque isso aqui tudo é ruim, e vou morar no céu. Mas aí vem um outro moço também, reformador, chamado Calvino. E diante dessa mesma revelação, diante desse mesmo novo céu e dessa nova terra, o que Calvino viu e pensou? Essa criação não será destruída. Essa criação, ela será aperfeiçoada. Vou repetir para você, o irmão Calvino. Essa criação não será destruída. Essa criação, ela será aperfeiçoada. Então o que Calvino enxergou? A forma será mudada, mas a substância será mantida. A forma será mudada, mas a substância será mantida. E onde que ele se baseou nesse negócio todo? Hebreus, capítulo 1, de 10 a 12, que diz assim: E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E o 12: E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Então o que ele está falando aqui? Que a forma vai ser mudada, mas a substância vai ser mantida. O que vai mudar? O que Calvino está dizendo que vai mudar? Ele está dizendo que Deus vai destruir a primeira criação, não. Vai destruir a criação existente, não. Ele está dizendo que essa criação que já existe não será destruída, e que essa criação que existe, ela será aperfeiçoada. A forma será mudada, mas a substância será a mesma. Vai mudar o quê? É igual o texto fala, nós vamos receber novas vestes. Vai ser enrolado num manto, com um manto. A roupa é como se fosse
a minha veste aqui, a roupa vai ser trocada. Vai vir uma nova ordem, né? A velha ordem vai passar, a velha era vai passar, e vai vir uma nova ordem, vai vir uma nova era, não fim, mas é começo. Ei, receba aí. O que nós podemos esperar do fim? Uma nova ordem. E é o que Deus está mostrando para João, é o que Deus está revelando para João, é o que Deus está falando para João. Vai haver um recomeço, vai haver um recomeço. E o que ele diz aqui no verso 1 do capítulo 21 de Apocalipse? E vi um novo céu e uma nova terra. Não está falando que Deus destruiu, aniquilou a criação. Não, mas que está havendo um novo recomeço. A forma da criação vai ser mudada, mas a substância vai ser a mesma. Vai se trocar as vestes, vai ser enrolado em manto, vai se trocar as roupas, vai vir uma nova ordem, mas a substância vai ser a mesma. É um novo recomeço. Então o que eu posso esperar do fim? Um novo recomeço, uma nova ordem da parte de Deus. Amém? Você está entendendo? Nesse mesmo versículo 4, eu queria destacar o segundo princípio. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, fim da velha ordem. Princípio de uma nova ordem. Segundo princípio, fim do sofrimento. O que eu posso esperar do fim? O fim do sofrimento. E qual que é a ilusão da humanidade? Qual que é a nossa ilusão? Em que a humanidade ela está iludida? Transformar esse mundo em um lugar bom para todos. Qual que é a ilusão da humanidade? Transformar esse mundo em um lugar bom para todos. E aí apareceram alguns homens na história. Um moço chamado Kant, um moço chamado Karl Marx, né? E eles vieram com a utopia de Kant, com a utopia de Marx, de que nós alcançaríamos uma humanidade evoluída eticamente, caminhando para um mundo de paz. E nós vamos conseguir transformar este mundo em um lugar bom para todo mundo. Só que dentro dessa linha de pensamento de Kant, de Marx, dessa utopia aqui deles, veio guerra. Veio as guerras mundiais, destruição. E aí surge mais um negocinho chamado comunismo. Vamos construir um mundo melhor, onde todos tenham o que comer. Vamos construir um mundo melhor, onde todos tenham o que comer. Ei, escute, a humanidade é má. A humanidade é má. Não, recebe aí, não creia em você. Porque a humanidade é má. O homem é inclinado para o mal. E a Bíblia vai falar disso, sim ou não? A Bíblia vai dizer: maldito o homem que confia no homem. E a Bíblia não está falando de eu, João, confiar em você, não. A Bíblia está falando de eu, João,
confiar em mim mesmo. Por quê? Porque a humanidade má não creia em você. E aí, Apocalipse 21, João está dizendo: eu vi a cidade santa que descia do céu. Eu vi, olha, vou repetir para você, a visão que ele está tendo aqui, né? Novo céu, nova terra, e eu vi a cidade santa que descia do céu. O que João viu? O que ele está vendo? O homem recebe, o homem não vai mudar a terra. Jesus vai redimir a terra. O homem não vai mudar a terra. Jesus vai redimir a terra. A cidade que ele viu descia do céu. O que significa isso, pastor? O fato dela descer do céu, essa cidade vir do céu, significa que não tem participação humana. Não tem participação humana. Isso não surge de ciência, isso não vai surgir de filosofia, isso não vai surgir de ideologia humana, isso não vai surgir de ciência. Não tem participação humana. Só Deus, escute, que é o que o versículo 4 está dizendo: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. O que significa isso, pastor? Só Deus dará fim ao sofrimento. O que eu posso esperar do fim? O fim do sofrimento. E só Deus pode fazer isso. Ciência, filosofia, ideologia humana não podem. Eu estou fazendo um curso de especialização em análise clínica. Por que então que eu estou fazendo isso? Por entender que a humanidade está doente. Por entender que a igreja está doente. Nosso problema é a alma. Então eu estou fazendo uma especialização em análise clínica. Não que eu creia que eu vou conseguir resolver o problema de sofrimento de todo mundo, não vou. Porque quem pode fazer isso é Deus. Quem vai dar o fim do sofrimento do homem, da humanidade, é Deus. Agora, a gente está fazendo isso para usar como ferramenta, uma ferramenta ministerial, uma ferramenta para ajudar o outro na sua dor, porque para cada dor existe um recurso. Mas quem vai dar fim disso não é ciência. Quem vai dar fim no sofrimento não é a ciência. Quem vai dar fim no sofrimento não é a filosofia, não é o pensamento filosófico. Não, é o que João está dizendo. Deus limpará, Deus vai resolver, Deus vai dar fim. E não vai haver lágrima, choro, não vai haver morte, não vai haver pranto, não vai haver clamor, não vai haver dor. Porque Deus vai dar fim no sofrimento. Ainda, então vamos lá? Primeira coisa, primeiro princípio, o que podemos esperar do fim? Primeiro, uma nova ordem. Segundo, o fim do sofrimento. Terceiro, Apocalipse 22, versículo de número 3. Para nós destacarmos mais um princípio. Eu vou falar 6, nós estamos indo para o terceiro aqui, ok? E ali,
nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. O que eu posso esperar do fim? Fim da maldição. Não haverá mais maldição. Não haverá mais maldição. A maldição entrou na criação lá no princípio. Gênesis 3,17: maldita é a terra por conta de ti. Então a maldição entrou na terra, entrou na criação. E quem que vai dar o fim da maldição? Deus. Então o que eu posso esperar do fim? O fim da maldição. A entrada do pecado na criação trouxe maldição sobre a terra. E hoje a terra é maldita. Mas vai cessar a velha ordem. E Deus vai trazer uma nova ordem, vai fazer um recomeço, vai haver um recomeço, não uma destruição de tudo, de toda essa criação, para Deus criar uma nova, não. Porque é bom, é bom, é bom, é muito bom. O plano de Deus não é destruição, o plano de Deus é juízo. Então Deus vai dar fim à maldição. E a maldição é bênção. Parece incoerência, loucura, né? Mas maldição é bênção, porque a maldição é de Deus. Ah, não, é do diabo, pastor. Não, a maldição é de Deus. O diabo não cria nada, o diabo não tem nada. A maldição é bênção de Deus. Por quê? Porque Deus usa a maldição como vara de correção para a minha vida e para a sua, para a criação. Então você desobedece? Olha, se você obedecer, a bênção te alcançará. Agora, se você quebra princípios, se você desobedece, é a maldição. Por quê? Vara de correção, porque Deus te ama. Deus me ama. Eu, como pai, eu corrijo meus filhos porque eu amo. Eu quero o melhor para eles. Deus, como pai, Ele vai corrigir, me corrigir, te corrigir, e Ele vai usar a vara de correção. E a vara de correção de Deus é maldição, e Deus vai então sim, porque o diabo também é o diabo de Deus. Deus vai usar o diabo, sim, vai permitir algumas coisas, sim, mas é com permissão. Mas o que eu aprendo? O que eu posso esperar desse fim? O que eu posso esperar das últimas coisas? Uma nova ordem, o fim do sofrimento e o fim da maldição. E eu quero caminhar com você. Apocalipse, capítulo 21, verso 8, eu quero destacar mais um princípio espiritual aqui para você. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quarto princípio. O que eu posso esperar do fim? Então vamos lá? Uma nova ordem, fim do sofrimento, fim da maldição, libertação do pecado. Libertação do pecado. Vamos hidratar? Libertação do pecado. O que significa isso, pastor? Significa que o plano de Deus, o objetivo de Deus é purificar a criação e não destruir a criação. Deus, Ele quer purificar, Ele está num processo de purificação da criação. Então vai haver uma purificação espiritual da parte de Deus. Vai haver uma purificação espiritual. Se eu colocar uma garrafinha de água mineral aqui diante de você, e
eu virar para você e dizer para você, falar assim, olha, isso aqui é água mineral, né? Tá aqui a garrafinha de água mineral. Só que ela é 99% água mineral. E 1% dela é água de esgoto. Então, diante da minha garrafinha de água aqui, 99% dessa água aqui é água mineral. 1% dela é água de esgoto misturada. Aí vem a pergunta que não quer calar. Você beberia? Nós beberíamos dessa água? Essa água está 100% mineral, ela é pura? Não. Só que essa garrafa de água mineral sou eu e é você, somos nós. Nós rejeitamos beber dessa água por causa de 1% da impureza dela. Mas eu sou essa garrafinha. Eu não sou puro totalmente. Eu estou contaminado. Nós estamos contaminados. Podemos até ser 99% puros e 1% contaminado. Nós rejeitamos beber essa água mineral. Mas Deus, Ele te aceitou. Deus, Ele me aceitou com a minha impureza. E qual é o processo? Qual o processo de purificação? Qual o processo de purificação de Deus? Essa água, 99% mineral e 1% esgoto, se eu passar ela pelo processo de purificação, pelo filtro, ela vai se tornar 100% pura. E aí você beberia? Com certeza. Por quê? Porque ela está 100% pura. E qual que é o processo? Porque eu sou essa água. Eu sou essa garrafinha de água mineral misturada, impura. Qual que é o processo de purificação? Passar pelo filtro do Calvário. Então eu preciso passar pelo filtro do Calvário. Eu preciso passar pelo filtro do sangue. Deus, Ele não me rejeitou por causa da minha impureza, não te rejeitou por causa da sua impureza. Deus não me rejeitou por causa do meu pecado, do seu pecado, não. Mas existe um processo de purificação de Deus. E o processo de purificação de Deus é o filtro do Calvário, é o filtro do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E o que ele está dizendo aqui? Quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, dá uma listinha aqui de um monte de coisa. Esses não herdarão, eles não vão herdar o reino de Deus. No lago que arde com fogo e enxofre. O que significa isso, pastor? Significa que Deus está num processo de purificação espiritual de toda a criação. Deus não vai destruir, Deus vai julgar. E Deus está num processo de purificação espiritual. E vai chegar aqui, esse momento, esse tempo que não haverá mais pecado. Não haverá mais corrupção, não haverá mais inclinação para mal, não haverá mais sofrimento, não haverá mais maldição. Você está entendendo? Aí você pode dizer, pastor, mas eu tenho Jesus, eu já sou crente, eu já tenho Cristo, eu já passei pelo Calvário. Ei, mas libertação é processo. Eu também já passei pelo filtro, eu também já passei pelo Calvário, eu também já tenho Cristo na minha vida, eu também tenho o Espírito Santo que habita na minha vida. Mas eu estou no processo. E escute, Calvário
O sacrifício de Jesus no Calvário não é o fim da redenção. É o princípio da redenção. O perdão oferecido no Calvário não salva. O perdão buscado traz salvação. Então, o Calvário não é o fim. O Calvário é o princípio, mas existe um processo. Jesus em Mateus 11, ele vai virar e falar assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, convide. Só que não para aí. Aqui começou o Calvário. Só que não parou aí não, porque vem o segundo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Então começou o processo, não terminou. Eu sou da igreja, eu sou membro da igreja, eu sou crente. Libertação é para crente. Libertação é para mim, é para a igreja, é para você. Igreja não é lugar de liberto, igreja é lugar de libertação. Segundo Crônicas lá, o 7,14, que a gente ama, né? Abrir culto com esse texto, começar louvor com esse texto. Esse meu povo que se chama pelo meu nome. Está falando com o ímpio? Está falando com o incrédulo? Não, ele está falando para quê? Está falando para Israel. Tipologia de igreja, de povo de Deus. E ele está falando o quê? Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo me buscar, me orar, se humilhar, se converter dos seus maus, está falando comigo, está falando com você, não está falando com o Zezinho lá fora, não. Está falando com a gente. Então libertação é processo. E eu preciso entender que esse processo é a autolibertação. Que esse negócio não é de fora para dentro, mas esse negócio é de dentro para fora. E eu preciso entender que a responsabilidade dessa minha cura e dessa minha libertação é minha. Então para de ficar transferindo responsabilidades de libertação da sua vida para a igreja, para pastor, para sacerdote, para profeta, para revelador, para religião. E fica esperando de fora para dentro, no passo mágico, oração forte, campanha, congresso, seminário. Ei, eu tenho alguma coisa contra isso? Nada. Isso é ferramenta. Só que não é isso, não é de fora para dentro, sou eu. Decisão espiritual. Daniel decidiu firmemente no seu coração. Então, libertação é um processo. E aqui, o que eu posso esperar do fim? Libertação do pecado. Libertação do pecado. Então vamos rever aqui, para a gente caminhar para fechar. Já estou fechando aqui com você. O que eu posso esperar do fim? Uma nova ordem, o fim do sofrimento, o fim da maldição e a libertação do pecado. Quinta coisa que eu queria deixar com você. Está em Romanos, capítulo 12, Romanos 12. Conhecido, texto conhecido, não tem nada de novo. Tudo a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é o princípio aqui? O que nós podemos esperar do fim? Renovação de mente, renovação do meu entendimento.
Você está entendendo? O reino de Deus, ele está implantado. Mas o reino de Deus, ele não está estabelecido. O reino de Deus, ele é presente. Mas o reino de Deus também, ele é futuro. O reino de Deus está implantado, mas o reino de Deus não está estabelecido. O que significa isso, pastor? 2 Coríntios, que é um texto que todo mundo gosta também, né? A religião ama. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Temos Cristo. Temos nova vida? Temos. Mas nós estamos ainda limitados. O reino foi implantado, mas o reino não está estabelecido na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus está sendo feita na terra? Não. Por quê? Porque o reino não está estabelecido, o reino está implantado. Eu tenho Jesus. O reino está implantado, mas o reino não está estabelecido. Eu ainda peco. Eu tenho Jesus, mas eu ainda continuo pecando. Eu tenho Jesus, mas eu adoeço. Eu tenho Jesus, mas a gente morre. E por quê? Porque vivemos essa vida à luz do que eu vou viver um dia, quando o reino de Deus for estabelecido. Vou repetir para você. Por quê? Porque eu vivo essa vida à luz do que eu vou viver um dia, quando o reino de Deus for estabelecido. Então há uma luta, hoje há uma luta minha contra a minha natureza, contra a minha carne. Há uma luta contra a minha natureza pecaminosa e nós ainda estamos sujeitos. Então o reino, ele está implantado, mas não está estabelecido. O reino, ele está sinalizado em mim, em você, em nós, mas ele não está estabelecido. Eu, João, gosto muito de carne, eu gosto muito de churrasco. E para você entender o que eu estou te dizendo aqui, para você trazer luz aí sobre o seu entendimento, é como se eu fosse com a minha família para uma churrascaria, nós estamos morrendo de fome, estamos com muita fome, morrendo não, com muita fome, e nós vamos a uma churrascaria porque nós amamos rodízio, nós amamos churrasco. E quando nós chegamos nessa churrascaria, nós temos que pegar uma senha, porque não há vaga e nós precisamos aguardar, né? Eu preciso aguardar uma vaga. Só que o que vai acontecer? O cheiro do churrasco, ele vai estar presente, dominante naquele lugar. Ele vai ser agradável às minhas narinas. Mas eu saciei, eu comi e saciei a minha fome? Não. Por quê? O cheiro do churrasco sinaliza o que está por vir. Eu vou sentar à mesa, eu vou degustar, eu vou saciar, eu vou comer, eu vou me deliciar. O que é a igreja? O que é a igreja? Homens e mulheres sinalizando o reino de Deus. Mas já é o que vai ser? O reino está estabelecido? Não, mas já está sinalizado. E o reino está sendo sinalizado por homens e mulheres na igreja. O que é conversão? Mudança de direção. Mudança de direção da velha ordem para o reino de Deus. O que é conversão? Transformação. Paulo diz aqui, renovação do vosso entendimento. Conversão.
A minha alma precisa converter, a minha alma precisa ser salva. E como é que a minha alma é salva? Pela renovação do meu entendimento. E como que acontece essa renovação do meu entendimento? Como que acontece a salvação da minha alma? Pela palavra. Você está entendendo? Pela palavra. Então vamos rever aqui, para a gente ir para o último ponto aqui. Falei com você que vou deixar 6 princípios. Então o que eu posso esperar do fim? Primeiro, uma nova ordem. Segundo, o fim do sofrimento. Terceiro, o fim da maldição. Quarto, a libertação do pecado. Quinto, a renovação de mente, da minha mente, e eu já não vou estar debaixo dessas influências, não, mas eu vou ter mente de Cristo. E a última coisa aqui está no versículo 5 do nosso Apocalipse 21, verso 5, ele diz o seguinte: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Ei, quem está falando? Deus. Está falando com quem? Com o nosso irmão João. E ele virou e falou assim: olha, eis que faço nova todas as coisas. O que eu posso esperar? O que podemos esperar do fim? Algo novo. Deus está trazendo algo novo. Deus está gerando algo novo. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Nós vivemos na dimensão do novo, mas não na completude do novo. Nós vivemos na dimensão do novo, mas não na completude do novo. Olha lá na criação, né, no Éden, o que acontecia na viração do dia? O que acontecia ali na viração do dia? Deus, ele vinha na viração do dia. Deus, ele vinha estar com o homem. Todo dia, na viração do dia, Deus vinha. E desde então, Deus está vindo, está vindo, está vindo. É um processo dessa vinda. Deus começou a trazer o céu para a terra, né? Ele vai dando lá, ensinando lá para o povo no Velho Testamento, tenda, utensílios, e Ele está trazendo o céu para a terra. Deus está vindo aqui, olha, Ele está trazendo do céu, criando um novo céu, nova terra, e trazendo do céu uma cidade santa. O que significa isso, pastor? Deus está gerando algo novo. O céu estará conosco eternamente na terra. O céu estará conosco eternamente na terra. Hoje, o meu corpo é templo do Espírito Santo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito habita em mim. O Espírito habita em mim. Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu estou procurando aqui. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouviram grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. Verso 3. Então, hoje o Espírito Santo habita em mim, eu sou templo do Espírito Santo. Agora Deus está gerando algo novo. E nessa nova ordem, nesse novo recomeço, Deus não vai habitar em mim.
Ei, não, pastor, heresia, sangue de Jesus tem poder. Eu vou habitar em Deus. Deus não vai habitar em mim, eu vou habitar em Deus. Tabernáculo de Deus, Ele habitará conosco. Eu vou habitar nele, eu vou habitar com Ele. Você está entendendo? O que eu estou esperando do fim? O que nós podemos esperar do fim? Uma nova ordem, fim do sofrimento. Só Deus vai resolver, e ciência não vai resolver, filosofia, tecnologia não vai resolver. Fim da maldição, Deus vai tirar a maldição da terra, libertação de pecado, renovação de mente, de entendimento, e Deus está gerando algo novo de Deus está vindo para mim, para você. Deus está trazendo algo novo, o reino vai ser estabelecido na terra, o reino está implantado, vai ser estabelecido na terra. Deus vai gerar algo novo para mim e para você. Recebe. Eu sei que é complexo, né? Para mim é complexo, eu sei que é complexo, mas que o Espírito Santo jogue luz na sua vida, que o Espírito Santo traga luz, traga revelação, traga discernimento espiritual, e que você possa receber o novo de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Que a glória do Senhor seja manifesta na sua vida cada dia mais e mais. Que Deus ele possa trabalhar, ter liberdade de trabalhar no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Lâmpada para os meus pés é Tua palavra, luz para os meus caminhos. Ah, Senhor, manifesta o poder da Tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz, que ela seja viva e eficaz na minha vida, na vida do Teu povo, da Tua igreja, em nome de Jesus de Nazaré. Deus, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse tempo. Toma essa vida que está orando comigo agora, Senhor. Oh Deus, eu não sei o que vai no coração dele, dela, mas o Senhor sabe. O Teu Espírito sabe, e que o Senhor possa estar agindo nessa vida, oh Deus, gerando nessa vida, gerando algo novo, gerando libertação, Senhor, salvação, em nome de Jesus de Nazaré, entendimento do Teu sacrifício naquela cruz do Calvário, o passar pelo filtro, Senhor, do Calvário, o filtro do sangue de Jesus. Ah, Senhor, nós queremos o que o Senhor tem para nós, que o Senhor cumpra o Teu projeto, o Teu propósito na nossa vida, em nome de Jesus. Livra-nos de todo mal, nos abençoe, nos dê vitória, nos dê uma semana abençoada, nos guarde, ó Pai, nos livre desse mal, dessa pandemia que está assolando a terra, em nome de Jesus, Senhor. Guarda o Teu povo, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. Perdoa, papai, os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou ficando por aqui. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista, em Guanhães, Minas Gerais. Deus abençoe.